Queridos, bom dia. Paz, misericórdia do Senhor continue conosco. Ainda dando continuidade ao nosso culto, nós teremos hoje nossa aula, Escola Bíblica Dominical Conjunta, e assim prosseguiremos por mais ainda 2 domingos. Lembrando que a partir do mês que vem é o nosso mês missionário. Alguns já devem ter visto ali o cartaz da nossa igreja, onde teremos uma série de mensagens todos os domingos, tanto manhã e à noite, com irmãos convidados para falar sobre missões. E hoje também a gente vai acabar falando também sobre missões. Sobre o Forna e a Dinar e o filhinho deles, o Natan, é uma alegria tê-los aqui com a gente. Tive a oportunidade, o prazer de tê-los na minha casa semana passada, não foi? Tomamos um café gostoso, conversamos, conhecemos a vida deles melhor, o trabalho que eles estão feito ali. Convido irmãos também, quem sabe, convidá-los, tá? Um almoço, um jantar, um café, bater papo com eles. Eles estão aqui sozinhos, nessa cidade grande de Brasília, e certamente eles serão abençoados na casa de vocês e vocês através deles. Amém? Bom, minha ideia inicial seria falar da aula ali de baixo, mas a gente mudou aqui os planos, e então a gente vai falar daqui mesmo. Queridos, esse é o tema da nossa aula. Eu não sei se eu olho para cá, se eu olho para lá, eu acho que aqui está melhor. Por que Deus fez as cidades? Essa aula, ela é fruto, na verdade, eu não tenho mérito nenhum nessa aula, eu apenas fiz uma tradução do livro do nosso querido pastor Tim Keller, pastor presbiteriano da igreja Redeem, de Nova York, e alguns meses atrás, lendo esse livro, resolvi transformá-lo numa aula, o pastor Hebe nos autorizou, e nós trouxemos aqui, logicamente, os pontos principais deste livro, do nosso querido pastor Tim Keller. Por que Deus criou as cidades? Esse é o livro, alguns irmãos já devem ter lido, está disponível na internet, de graça para você ler, tá? Baixar. Esse é o pastor Tim Keller. Tim Keller esteve aqui no Brasil, mês de maio, e participou de uma conferência, vamos falar sobre ela daqui a pouco, falando sobre justamente esse tema, né? Tim Keller é pastor de uma das maiores igrejas presbiterianas e evangélicas hoje dos Estados Unidos. Essa igreja tem em torno de 25 anos, e hoje, na verdade, é uma rede de igrejas, né, que começou com uma, hoje já são quase 10 mil pessoas em 4 grandes igrejas em Nova York e nas redondezas. E esse livro é fruto de uma pregação dele, ou de uma série de pregações, porque o nome próximo desse daí, ele pegou essa pregação e preparou esse livro, e foi lançado em 2013. Então, eu sugiro que você, se tiver, já tem, inclusive, traduções em português na internet. Então, não tenho mérito nenhum, apenas traduzi e trouxe os pontos principais. No final, como os irmãos vão ver, eu acrescento um tópico que não está no livro do Tim Keller, que está nesse livro aqui, que eu utilizei para essa aula, chamado Igrejas que Transformam o Brasil, um livro lançado recentemente por 2 pastores, dentre eles o pastor Sérgio Queiroz, da Igreja Batista Cidade Viva, lá de João Pessoa. E um outro livro que nós utilizamos para a preparação dessa aula, um dos livros que nós usamos, inclusive, na escola dominical nesse semestre, 9 marcas de uma igreja saudável, pastor Mark Dever, foram os 2 principais fontes que nós utilizamos, além, é claro, do próprio livro do pastor Tim Keller. Bom, como eu falei, o pastor Tim Keller começou uma igreja pequena lá em Nova York, essa igreja cresceu, as dificuldades de uma cidade de Nova York são enormes, e Deus tem utilizado grandemente ali naquela cidade. Com o crescimento do seu ministério, o pastor Tim Keller e sua equipe criou um ministério chamado City to City, conforme os irmãos podem ver. E esse ministério hoje ele é basicamente uma ONG cristã. O pastor Tim Keller, na verdade, se afastou da presidência, da diretoria da igreja principal, hoje está envolvido mais nesse projeto. E esse projeto visa o quê? Diante de tudo que eles têm aprendido com as grandes dificuldades e desafios de uma cidade grande como Nova York, para alguns a capital do mundo, né? Com o conhecimento obtido, Tim Keller e sua equipe hoje têm rodado o mundo todo, dando conferências, palestras, dando treinamento a pastores e líderes locais de igrejas para a revitalização de suas igrejas e plantação de novas igrejas, sempre em grandes cidades, principalmente em grandes capitais. Por isso que ele esteve aqui no Brasil, no mês de maio, e realizaram essa conferência, que nós vamos ver agora, fizemos a tradução dela, é um vídeo curto, onde mostra um pouco do que é isso. E qual a preocupação dessa equipe do City to City em viajar o mundo todo e falar dos desafios da igreja para as cidades, que é o nosso tema de hoje,
e o irmão Cláudio vai passar o vídeo para a gente. What impresses me about Brazil is not all that surprising. It's the same thing that impresses, I think, almost any visitor. The friendliness of the people, the vitality of the country, the size of the country. Brazil does certainly seem like, and this is also true of the church, a powerhouse that's still trying to figure out how to use its power, how to work together. But there's just an exuberance and a vitality that is infectious and makes you want to be here and makes you want to get to know its people. Latinoamérica es un continente urbano. El 80% de la población en Latinoamérica de cada país está en las ciudades principales de cada país. La misión de City to City es poder venir a las ciudades y poder hacer una sociedad con las instituciones que ya Dios está usando en una ciudad para hacer movimientos de fundación de iglesias. City to City has done a great job of connecting all these tribes together and saying there's one church, there's one gospel, there's one mission. We are part of this. I love when I'm at a City to City event, seeing pastors of different tribes fellowshipping with one another in ways they never have before. E isso é a City to City. É um momento onde nós juntamos diferentes pessoas de diferentes igrejas, de diferentes denominações, mas tudo centralizado no Evangelho, na pessoa de Cristo Jesus. The mission of City to City is to help to start movements of the gospel and then through the church plant all over the place. And we want to equip and train new leaders and new church planters that embrace this calling to bring the gospel everywhere. Y lo que queremos es poder traer esta visión a las ciudades, porque ahí es donde está la gente, que influencia las estructuras sociales, las estructuras culturales, las estructuras espirituales de cada ciudad. Entonces, cuando nosotros venimos a una ciudad, es de alguna manera venir al país entero. I think my favorite part of the conference is the things that even happen adjacent to the conference, which is the stories and just hearing what's happening on the ground in both São Paulo and Rio, and just what's possible and just what we're praying for in both of those cities. What happens is when City to City leaves after a conference, that fellowship continues because they've gotten a vision for the oneness of the church rather than just the health of my single local church. I love this gospel movement. It gets me up in the morning. So the participants in the conference have been incredibly open and encouraging and thankful, and I'm enjoying myself a lot. Nós vamos nos conectar ainda mais e eu creio, de fato, que nos próximos 10 anos nós vamos viver uma grande transformação da liderança, das igrejas e da cidade. I believe that there's real possibilities for Brazil to see that kind of mobilization happen in a way they haven't seen before. Eu separei 3 pontos importantes na fala do vídeo. O Brasil, assim como a igreja, é um gigante que ainda está tentando descobrir como usar o seu poder. 80% da população da América Latina vive nas cidades principais. Você pode imaginar isso? 80% da população já está nas grandes cidades. E conforme nós vamos ver nos slides seguintes, segundo a ONU e outras organizações, essa urbanização ela só vai crescer nos próximos 50, 100 anos. E é nessa realidade que nós estamos inseridos. E outra coisa, ele diz, é nas cidades onde estão as pessoas que influenciam as estruturas sociais, culturais e espirituais de cada cidade. Então, queridos, esse é o grande desafio. Estamos numa grande cidade, Brasília é um exemplo disso, né? E é nela que Deus tem nos movido. Aqui tem um pequeno atraso, mas é isso mesmo, tá? 1, 2, 3. Bom, definição de cidade. Nós vamos passar por algumas definições. Na verdade, eu vou fazer uma introdução e depois da minha introdução a gente entra exatamente, a gente
mergulha dentro do livro do pastor Tim Keller. Algumas definições interessantes para a gente entender, porque quando você lê sobre cidades, em sites, em livros, na academia, tem muitas definições, muitas palavras que para nós é novidade. Eu vou, para a gente entender e diferenciar o que é uma cidade e o que não é, a gente vai trazer aí algumas definições, como essas que estão aí. Metrópolis, megalópolis, megacidades, cidade global e aglomeração urbana. Bom, desculpa, é porque ele passa rapidamente, né? Desculpa o pessoal aí da... Bom, a polis. Polis, quando você estuda sobre cidade, você vê basicamente duas palavras que se referem à cidade. Uma delas é polis. Polis é onde as relações, segundo para os gregos, para a mentalidade grega, polis é onde as relações, as formas de contato, a ação comum no espaço público, as relações de cooperação e solidariedade acontecem. Então, a noção de polis é essa, tem a ver com relacionamento humano. E a origem está ali, não dá para falar sobre a história do Império Grego, enfim, mas, basicamente, no século VIII vai surgir essa ideia de polis, que são as cidades-estados, né? As duas principais foram Atenas e Esparta. Atenção especial à cidade de Atenas. Interessante se você ler o livro de Atos, capítulo, se eu não me engano, 17, lá diz que Paulo, na sua segunda viagem missionária, Paulo fez 3 viagens missionárias, a primeira ele vai ali até a Galácia, a segunda ele passa pela Galácia e vai até a cidade de Atenas, e na terceira ele revisita as cidades que ele fundou, né? Na segunda viagem missionária, Paulo prega onde? Em Atenas. Você vê lá no livro de Atos, né? Ele é chamado para pregar na cidade de Atenas, e lá no livro de Atos fala que ele pregou exatamente no lugar chamado Ágora, está ali escrito. O que é Ágora, Tony? É a praça pública, é o lugar onde as pessoas iam discutir, conversar. Dizem os estudiosos que a democracia, os direitos humanos e tudo aquilo que a gente tem hoje surgiu ali, ou nesse momento, ou nessa situação, na praça pública, e lá o apóstolo Paulo pregou o evangelho de Jesus para os atenienses, né? Mas tem uma outra palavra que nos remete à cidade, que é a visão latina, a visão romana, remete à materialidade da cidade. Seus equipamentos, serviços públicos, saneamento, escola, asfaltamento, energia, tudo isso, e as constituições físicas. Então, é uma outra visão de cidade. É a cidade física. São os ônibus, são os carros, para nós hoje. Toda essa estrutura, né? E o maior exemplo de urbe que nós temos na história é a cidade de Roma. Cidade de Roma, que vai dar início ao grande Império Romano. Então, você vê essas duas definições básicas quando você vai estudar sobre as cidades no mundo, né? Bom, só existe cidade quando todos experimentam as duas coisas, a urbe e a polis. Uma cidade plena demanda que urbe e polis se façam presentes de forma universal em todos os seus espaços e para o conjunto das cidades. Às vezes você tem um espaçamento que ele é uma urbe, tem grandes estruturas, tem saneamento, tem boas escolas, tem boas faculdades, tem bons hospitais, mas não tem relacionamento humano. As pessoas não conversam, as pessoas não interagem, não há amor entre as pessoas. Então, você tem aí o quê? Uma urbe, mas você não tem uma polis. E o contrário também é verdade. Você pode ter uma polis e pode estar faltando a estrutura que seria a urbis. E esse autor, e ali está a fonte, se você quiser pesquisar depois, fala da cidade plena. O que seria uma cidade ideal para as nossas vidas? Algumas definições para a gente entender um pouco dessa figura de cidade. Metrópole. Metrópole significa cidade-mãe. Foi inicialmente aplicado àqueles lugares de onde os colonizadores partiam em direção às outras terras, como o exemplo da metrópole de Portugal, que veio, né, para o Brasil. Desde então, tornou-se um termo utilizado para descrever grandes cidades, que são elementos-chave para as atividades socioeconômicas regionais e nacionais. Então, essa é uma definição, mas existem outros termos que se referem a uma cidade. Próximo termo, então, megalópole, um aglomerado de cidades interconectadas, termo usado pela primeira vez no começo do século XX. Um dos primeiros exemplos de uma megalópole surgiu na costa nordeste dos Estados Unidos, a chamada Boswash, essas duas grandes cidades. Hoje, cada vez mais está se tornando comum grandes cidades sendo conectadas, sendo unidas, inclusive fisicamente, pela proximidade entre elas.
Megacidade é uma expressão muito menos subjetiva e tem sido utilizada para descrever cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Então, toda cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes, segundo a ONU, é chamada de uma megacidade. O que mais nós temos aí? Em 2000 e... Isso aqui é o mapa que eu peguei. Segundo a ONU, em 2030, quase 9% da população mundial estará vivendo nas grandes cidades, que são essas bolinhas cor de vermelho, rosa, não sei. Tá? Ele faz essa previsão. Então, gostando a gente ou não gostando, você vai continuar, os seus filhos e seus netos provavelmente morarão aonde? Em grandes cidades, com todos os desafios de uma grande cidade. Os medos, a violência, não é verdade? Muitos desafios, meus irmãos. E a igreja está no meio dessas cidades. Mas também tem grandes desafios e grandes oportunidades. Tem outra definição, que é chamada cidade global. A expressão utilizada em 91, aplicada a essas 3 cidades, Londres, Tóquio e Nova York, servindo como seus exemplos principais. Essas cidades possuem um lugar importantíssimo dentro do sistema econômico mundial atual. Está ligado, portanto, à ideia de globalização. Não necessariamente é uma cidade física grande, mas ela tem uma importância, uma influência cultural muito grande na sociedade. E tem um último termo que é chamado de aglomeração urbana. É um espaço formado pela zona urbana pertencente a uma cidade e pelas áreas suburbanas que se encontram nos arredores, ou seja, uma região que pode atravessar diversas regiões administrativas a partir do seu crescimento demográfico. Exemplo, Brasília é o grande exemplo que nós temos hoje para citar de aglomeração urbana. Bom, as primeiras cidades. Gente, esse assunto é muito vasto, né? Tem muita informação sobre isso e não teria condições de falar sobre dar uma aula de história. Se você quiser saber mais sobre história, nós temos aqui um pastor, historiador, que vai dar uma aula de graça para você, não é verdade, pastor? E vai completar as informações que eu não vou poder trazer para você hoje aqui. Mas, segundo a maioria dos estudiosos, as primeiras cidades, ou as cidades mais antigas, elas, segundo os arqueólogos, né, elas surgiram ali na Mesopotâmia, região do Crescente Fértil, na planície entre os rios Tigre e Eufrates, atual Oriente Médio, por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Repito, tem autores que trazem outros insights, outras informações, mas, no geral, é mais ou menos isso. E pouco mais tarde, no Vale do Nilo, no Vale do Indo e naquele vale ali. Tem um mapinha que a gente descobriu, hoje com a internet, né, está muito fácil da aula, né, está tudo lá. As primeiras cidades, então, nessa região que vocês estão vendo, Mesopotâmia, onde surgiram as primeiras cidades. Interessante, se você observar, Mesopotâmia, o nosso querido, conhecido, quem? Abraão, sai dali, né, e vai para a terra onde Deus havia designado. Evolução das cidades, então. Bom, então as cidades, elas surgiram da necessidade do ser humano de sair da área rural e fazer negócios, ter mais relacionamentos. Né? E eles vão se juntando em espaçamentos que passaram a se tornar grandes cidades. Na cidade é criado o comércio, novas relações de organização social, todo o excedente que é produzido é comercializado ali na cidade, novos grupos, relações sociais entre os habitantes e o meio rural é criado. Então, devido a essa necessidade de se fazer negócios, de estar mais próximos das facilidades, as cidades surgiram. E, como eu falei, o grande exemplo, talvez o maior exemplo de sucesso de uma grande cidade é a cidade de Roma. Não é à toa que tem uma famosa frase que diz que todos os caminhos levam a Roma. Né? Mas o Império Romano caiu, como os outros impérios caíram. Com a queda do Império Romano, o que acontece? A invasão dos bárbaros ali do norte, as pessoas ficam com medo de morar na cidade. E elas vão para onde? Elas voltam para o campo. Elas vão para a área rural. Daí, com os séculos, com o fortalecimento, digamos, da área rural, surge o feudalismo, a figura do feudo. Né? Os homens do campo se tornam figuras principais. E isso percorre durante praticamente toda a Idade Média. Toda a Idade Média você vê, então, uma civilização rural e não mais nas cidades. Com o fim da Idade Média, há um ressurgimento das cidades. Com o mercantilismo, o capitalismo mercantil, as pessoas, então, começam a voltar para as cidades. Há um renascimento, a figura de uma nova classe social chamada os burgueses, a burguesia. E a burguesia ela quer conhecimento, ela quer aprender.
Com essa sede de conhecimento, surge ali no século XIII, século XII, as universidades, as primeiras universidades. Muitas existem até hoje, vão surgir nas cidades. O clero que estava lá no mosteiro estudando teologia e filosofia, são convidados a vir para as cidades para para ensinar nas grandes universidades. Damos um salto no tempo, o tempo é curto, século XVIII. No século XVIII, com a Revolução Industrial, as cidades passam a ter mais força ainda, se tornam agentes mais importantes. O capitalismo tornou as cidades, gente, o centro das atividades econômicas e culturais. Surge a figura da fábrica, né? Fabricação, as indústrias começam a surgir. Então, no século XVIII, você tem um ressurgimento, um fortalecimento das cidades no mundo. Tudo isso, queridos, como introdução para o nosso livro, para mostrar que, gostando você ou não, eu ou não, nós iremos morar em grandes cidades, e as cidades crescerão cada vez mais, e os desafios serão cada vez maiores. Temos um vídeo agora, onde vai mostrar um pouco disso. Eu achei interessante esse vídeo para anexar mais essa informação, porque às vezes a gente fica muito perdido ou muito isolado na nossa cidade, no nosso espaço, e não entendemos o que está acontecendo no mundo. Nós acabamos de ver aqui um casal que foi alcançado lá na África. Existem outros casais, outros irmãos sendo alcançados, não só na África, Nova York, com a igreja do Tim Keller, e muitos outros lugares do mundo. Para que você possa entender um pouco mais disso que eu estou falando, a gente vai passar esse vídeo agora. Por favor, Cláudio. Nova York se torna, ultrapassou Londres no início do século XX. Em 1954, Tóquio. Do lado esquerdo você vai ver as capitais, do lado direito os 3 maiores países de maior habitação. 57, os Estados Unidos tem 3 cidades, dentre as 10 mais populosas do mundo, são aquelas que têm 10 milhões de habitantes. Depois da Segunda Guerra Mundial, a população de grandes cidades como Inglaterra e outros países são descentralizadas em cidades menores. Preste atenção do lado direito e do lado esquerdo do vídeo. Durante esse plano do governo chinês de fazer crescimento na China, 45 milhões de pessoas foram mortas de fome. Em 69, a cidade de São Paulo entra na lista das 10 maiores cidades do mundo. Preste atenção na mudança que vai acontecendo ao longo da história. Esse vídeo vai até o ano 2035. Rio de Janeiro passa a cidade de Moscou. Paris se torna a única cidade da Europa na lista. Durante os anos 70, o Japão, apesar de pouca população, entra na lista com 2 grandes cidades, Tóquio e Osaka. Depois que o Rio de Janeiro ultrapassou Paris em 1980, a Europa nunca mais teve uma cidade na lista das 10 maiores. A China se torna o primeiro país do mundo, mais de 1 bilhão de pessoas. Em toda a história da humanidade. A Coreia do Sul, terceiro país da Ásia, está na lista de possuir cidades nessa lista das 10. Agora você tem 3 países da Ásia. Em 92, aí aparece a África. Cairo se torna a primeira cidade, a primeira mega cidade da África. Anos 90, a cidade de Delhi, na Índia, se tornou a cidade de crescimento mais rápido na história. Preste atenção nas mudanças repetidas a partir de agora. Xangai volta ao topo. Xangai havia saído dessa lista e ela retorna agora nos anos próximos aos anos 2000. Cidade do México ultrapassa Osaka, no Japão, e se tornou a 2ª maior cidade do mundo em população.
Observe que a Índia está se aproximando da China, aqui do lado direito. Em apenas 5 anos, a cidade de Delhi, ela passa Mumbai, Nova York, São Paulo, Osaka e Cidade do México. Olha o crescimento rápido da cidade de Delhi. 2011, Xangai se tornou a 3ª maior cidade em crescimento, seguindo o mesmo padrão da cidade de Delhi. Observe que no Brasil nós temos ali São Paulo. 2016, segundo a ONU, Tóquio permanecerá como a cidade maior no ano 2030. Esse é um prognóstico feito pela ONU em 2016. Até o final de 2017, Bangladesh, a capital de Bangladesh, atingirá o topo na lista das 10 mais. Em apenas 4 anos, Dhaka se tornará a 4ª maior cidade do mundo. Dhaka, em Bangladesh. 2025, previsão: a Índia ultrapassará a China em termos de população. 2028, Delhi, Índia, se tornará a maior cidade do mundo, ultrapassando a cidade de Tóquio. Veja lá em primeiro lugar, Delhi. E no ano 2030, a Índia se tornará o único país do mundo, oficialmente, com mais de 1,5 bilhão de pessoas. Kinshasa aparece pela primeira vez, República do Congo, portanto, a África em crescimento, vai ultrapassar todas essas cidades, que em poucos anos, quase 10% da população do mundo viverá em grandes cidades. E é onde nós estamos. E mesmo que você more na zona rural, você gosta do campo, criar galinha, bicho, etc., você vai ser influenciado por toda a cosmovisão, por tudo que é feito, produzido nessas grandes cidades. Então, não tem como fugir da influência disso tudo. Bom, falamos, então, do crescimento populacional. Vamos prosseguir aqui com os nossos slides. Espero que passe. Passou demais. Salmo 107. Vamos ler. E clamaram ao Senhor. Opa. Coisa da tecnologia. Clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou de suas dificuldades, e os levou por caminho direito, para ir a uma cidade de habitação. Esse é um salmo tremendo, Salmo 107, que fala, dentre outras coisas, da proteção de Deus ao seu povo e nós, a sua igreja. Você pode ler esse salmo se reportando a 2 momentos. O momento em que o povo de Israel está no deserto, está sendo levado para a terra de Canaã, com todas as dificuldades, inclusive dificuldades que já havia passado lá no Egito, e o salmista diz que Deus levará o seu povo a um lugar, a uma cidade, gente, é uma cidade de habitação, onde Deus mora e vai nos abençoar bastante. Ou você pode se reportar ao período que o povo de Israel passa na Babilônia, aqueles 70 anos na Babilônia, quando eles são cativeiros, mas eles retornam a uma cidade de habitação que tem como Jerusalém, né, o seu grande ícone. Então, você pode ler em casa com mais calma o Salmo 107. A história da redenção, segundo o livro do Tim Keller, essa é uma das afirmações, uma das teses que ele faz. A história da redenção, que começou no Jardim do Éden, ela vai terminar numa cidade. Está lá em Apocalipse 21, alguns trechos. Inclusive diz, com povos de todas as raças, línguas e nações vivendo juntos como povo remido, está em Apocalipse 7, 9. Tim Keller diz que, assim como Deus começa a história da redenção no jardim, ele vai acabar numa cidade. Em Apocalipse, eu gostaria de ler com vocês o versículo 21, que diz o seguinte, vi novo céu e nova terra, essa era a visão que o apóstolo João teve na ilha de Patmos, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Lá embaixo, então vi grande voz vindo do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Em outras passagens do Apocalipse, você vai ver que Deus fala justamente nessa cidade, né? Em Ezequiel 40, que é um texto apocalíptico, também diz que Ezequiel teve uma visão, ele é levado à cidade de Israel, e lá Deus mostra para ele uma cidade celestial, algo tremendo que Deus estava já preparando para o seu povo. Tá? Então, essa é uma das
falas deste livro. Está aí alguns textos, eu, João, Apocalipse 21, 2, e você pode ler. Vi mostrarei a esposa, a mulher do cordeiro, e levou-me, diz João, em espírito a um grande alto monte. Mostrou-me uma grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. São momentos em que Deus usa o apóstolo João para nos mostrar um pouco da história da redenção. Bom, mas aí tem um problema, né? Desde a criação lá no Éden até essa cidade aconteceu algo que nos tirou da presença de Deus. Francis Schaeffer, um autor já falecido do século passado, no seu livro A Igreja no Final do Século XX, ele fala sobre o pecado e o estado da alienação, um termo que eu gosto muito de utilizar, inclusive nas minhas aulas. Francis Schaeffer diz que o homem, ele, com o pecado, ele ficou alienado. Alienado de quem, Tony? Alienado de Deus, alienado da natureza, alienado do próximo e alienado dele mesmo. É o que ele fala dizendo que o pecado produziu isso. Alienação espiritual. Esta alienação produz cegueira e escuridão espiritual, dureza de coração, perda de vergonha, entrega aos vícios, falta de controle, indecência, tudo isso você pode ver em Efésios capítulo 4. Para essa alienação, deixa eu voltar aqui, tá? Para essa alienação que Francis Schaeffer fala, a igreja tem um remédio. Jesus tem um remédio, através da sua igreja, que é trazer reconciliação espiritual ao seu povo. Tá? Deixa eu voltar um pouco mais aqui. Alienação social. Francis Schaeffer diz que o homem foi alienado do seu próximo. Essa alienação produz o quê? Inimizades, brigas, ciúmes, contendas, exploração do ser humano, como nós vemos, né? E outros problemas de relacionamento entre cônjuges, pais, filhos, colegas, chefe, tudo isso você pode ver em Gálatas 5. Ele chama isso de alienação social. E para isso ele diz, a igreja pode ser usada e deve ser usada para trazer restauração a esses relacionamentos. Ele fala da alienação ecológica. A natureza está sendo destruída por quê? Porque o pecado produziu isso na vida e no coração do homem. O pecado de Adão causou danos irreparáveis à natureza. Diz em Gênesis 3, maldita é a terra por sua causa. É isso que o pecado causou. Além de alienação espiritual, alienação social, alienação ecológica, o homem passa a destruir a natureza, e é isso que nós vemos hoje. E para isso, a igreja pode e deve participar com ações ecológicas. Às vezes eu fico vendo exemplos de grupos como Greenpeace, e outros grupos, né, pessoas super engajadas, empolgadas, pessoas que dão a vida pela causa ecológica. Eu fico pensando, não era para a igreja estar ali? A igreja que era para estar ali. Né? Temos que demonstrar para o mundo que nós amamos a natureza, porque nós amamos o Criador dela, que é o nosso Deus. Infelizmente, tem poucos cristãos, ou a gente vê poucos cristãos nesses grupos, né, liderando esses movimentos ecológicos. E por último, ele fala da alienação psicológica. Adão foi criado sem qualquer desequilíbrio psicológico. Ao pecar, ele sentiu culpa, vergonha, pânico, ele se esconde de Deus. Ele se escondeu de Deus. Algo aconteceu de errado. Essa alienação, diz Francis Schaeffer, afeta todos os seres humanos até hoje, conforme você pode ver lá em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 28. Bom, assim como Deus criou a família e nos chama como igreja para redimi-la e reconstruí-la, assim também Deus quer que façamos o mesmo com as cidades. Deus criou a família, o pecado entrou, essas relações foram quebradas, essas rupturas passaram a existir, mas nós não desistimos da família. Você desistiu da família? As famílias, muitas estão quebradas, mas nós não desistimos, nós vamos atrás. Sabemos que Deus pode restaurar as famílias. Então Deus também pode restaurar a cidade. As cidades que estão quebradas, prostituição, corrupção, né? A escravidão do ser humano um pelo outro, tudo isso pode ser modificado através da mensagem poderosa do Evangelho. Toda criação geme e suporta angústias, diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos 21, 23. É um texto muito conhecido, nós podemos lê-lo. Não vamos conseguir ler todos os textos, mas eu gostaria de ler isso com os irmãos, tá bom? Romanos 8, 21, 23, você pode me acompanhar, que diz:
na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Ou seja, o homem, a família, a natureza, a criação está gemendo por causa do pecado. Vamos em frente? Hebreus 11:10. Sim, Deus criou as cidades. Hebreus 11:10 diz que porque quem Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor, outras versões vão chamar de arquiteto e edificador, que é Deus. Hebreus 11:10. Esse texto é tremendo, queridos. Fala da fé de Abraão. Como nós sabemos, Abraão saiu lá da Mesopotâmia, terra de Ur, era um homem rico, família rica. Muito gado, muito dinheiro, poderia ter vivido lá o resto da vida, mas pela fé, pela obediência num Deus que ele não enxergava, um Deus invisível, ele deixa tudo, passa a viver em tendas. Abraão passa a viver em tendas, que são montadas ao longo da caminhada, mas ele olhava para algo maior. Para onde? Para uma cidade que tem fundamentos. Bonito isso. Uma cidade que tem fundamentos é uma cidade que tem estabilidade. Ela lembra-nos algo perpétuo, algo estável, algo que nunca vai acabar. Aquelas tendas onde Abraão morou com seu povo eram montadas e desmontadas o tempo todo. Mas a cidade que Deus está preparando para o seu povo é algo que tem fundamentos, portanto, algo eterno, porque é a própria morada dele. Opa, saiu aí? Aí são algumas imagens que eu resolvi trazer que mostram, para nós refletirmos, né? Você é um construtor da cidade, assim como Deus. Deus inventou a cidade. Por quê? Porque Ele ama as pessoas. Mas olha como estão as cidades. Será se eu e você estamos colaborando com essa sujeira, com essa violência, com essa situação? Será? Nós costumamos colocar a culpa nos outros, né? Difícil a gente assumir as nossas culpas. Então, Tony, por que Deus inventou as cidades? Por que Deus criou as cidades? Várias razões. O livro do Tim Keller basicamente apresenta 3 razões e nós vamos aqui falar sobre elas. Deus criou a cidade porque a cidade libera o nosso maior potencial. Porque a cidade é um lugar de refúgio. E porque a cidade nos inclina a uma busca espiritual. Primeiro ponto, vamos lá. A cidade libera o nosso maior potencial. Se você abrir a Bíblia lá em Gênesis, lá no comecinho, nós vamos ver lá em Gênesis 4, que Deus ele cria a música, metalurgia, produção de materiais, tudo é feito lá no comecinho, lá no livro de Gênesis, né? Nós somos criados para criar e produzir, assim como Deus, porque nós somos a sua imagem e semelhança. Interessante. E aonde nós produzimos mais? Nas cidades. As melhores universidades, os melhores hospitais, as grandes oportunidades não estão no interior, estão nas cidades. Apesar da queda, aquela queda lá de Gênesis 4, nós ainda temos esse atributo de criarmos, de sermos criativos, de produzirmos coisas interessantes para o mundo e para a sociedade. Alguns exemplos, né? O homem ainda cria, o homem ainda produz coisas interessantes e que glorificam a Deus, né? Opa, perdão. Bom, a cidade é um lugar de refúgio, mas ainda a maior onda migratória, eu acabei passando aqui alguns slides, tá? Sim, vamos para cá. Gênesis 4:2, qual é a ordem de Deus para Caim? Quem lembra da ordem que Deus deu para Caim quando ele mata seu irmão? Você andará o quê? Errante pela terra. O que é que Caim faz? Como desobediência a Deus, ele cria uma cidade. Está tudo aí em Gênesis 4. Né? O que fez Caim? Edificou uma cidade, colocou o nome do filho dele. Por que Caim faz isso? Por desobediência e por não acreditar na proteção de Deus. Deus falou que ia colocar um sinal em Caim. Nós não sabemos que sinal é esse, não me pergunte, mas ele tinha um sinal, e esse sinal serviria para protegê-lo durante sua caminhada. Não confiando em Deus, ele cria uma cidade, ao invés de ser disperso. Né? Interessante, mais na frente, em Gênesis 11:4,
Existem ainda 2 pecados que você observa lá. Não só Caim construiu essa cidade de Enoque, é o nome que ele dá para a cidade, mas os descendentes de Caim vão criar uma outra cidade, e aí vai surgir lá em Gênesis 11 a figura da Torre de Babel. 2 pecados na Torre de Babel, soberba e desobediência. Deus tinha dito que eles andariam errantes, eles constroem de novo a cidade. A ordem de Deus não era construir a cidade. E outra coisa, qual era a motivação no coração daquelas pessoas? Se você ler Gênesis, vamos ler? Estamos numa escola dominical, é bom que a gente abra a palavra, né? Gênesis 11, capítulo 11, versículo 4, me acompanhe, disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome. Olha a motivação das pessoas. Era glorificar a Deus? Tornar célebre o nosso nome. Fama. Eles queriam fama, eles queriam ser lembrados. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Lembra da ordem de Deus? Que eles seriam espalhados pela terra. Interessante que mais na frente, no verso 7 em diante, ainda no capítulo 11, Deus, como ele cumpre todas as suas promessas, ele diz, Deus, falando a Trindade, falando, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou. Deus não tinha dito que ia dispersar? Deus acaba dispersando. Então, a ordem de Deus, naquele momento, não era de construir a cidade, mas de andarem esperando as bênçãos de Deus. As cidades nos pressionam a produzir. Que vantagem tem isso? A cidade, isso tira-nos da comunidade, há uma busca pelo aperfeiçoamento, há uma ambição positiva, podemos falar assim, busca pela excelência. Tudo isso é muito bom nas cidades. Mas cuidado, qual a motivação por trás da ambição de Gênesis? Todos queriam exaltar o seu próprio nome. Você vê muito isso hoje no YouTube, né? Pessoas querendo ficar famosas, não é verdade? A troco de nada, muito comum nos nossos dias. O próprio termo civilização vem de civitas, significa cidade. Todo o nosso entretenimento, aprendizagem, nossa política, tudo vem das cidades. Mas também, o que vem das cidades? Cosmovisão nossa, minha e sua, ideias, tudo é influenciado pelo que é produzido nas cidades. 2 exemplos, talvez a roupa que você esteja vestindo hoje, ou eu, foi feita, foi elaborada, foi pensada, influenciada aonde? Lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, cidade da moda, né? Das novidades. Quantos de nós não são influenciados pelo cinema? Cinema. Enfim, tudo que é produzido a partir de Los Angeles, Hollywood. Então, são os grandes desafios. Tem coisa boa vindo, mas também tem muita influência negativa. Ídolos. Quantos ídolos essa sociedade de consumo capitalista cria para nós? De maneira bem vagarosa. Daqui a pouco nós estamos adorando esses ídolos. Geralmente, na música, no cinema, no esporte. Quantos ídolos existem no mundo aí? Né? E a imprensa fica o tempo todo batendo nessas imagens. Então, tudo isso vem da cidade, tá, gente? A idolatria nossa do dia a dia vem das cidades. Mas Tim Keller diz que a cidade também é um lugar de refúgio. No Velho Testamento, as cidades eram lugares seguros. Você vê em vários trechos do Antigo Testamento mostrando a segurança. As pessoas queriam estar nas cidades, né? Eram lugares seguros, fechados, cercados por muros. Interessante que Lutero, quando ele escreve o Castelo Forte, dizem os estudiosos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o Salmo 46, ele se baseou nesse salmo. Ele está tendo a imagem de algo forte, algo fechado, onde ele se sente seguro. Não é? E ele escreve essa famosa canção, Castelo Forte. Se você está disperso, você está vulnerável. Fique sozinho, isolado do mundo, você vai ficar vulnerável. Então, se você quer ser forte, você tem que se reunir junto de pessoas. Cidades sempre foram lugares onde pessoas dispersas e pessoas fracas poderiam ou podem se unir e sentirem-se mais seguras. Parece um contrassenso, né? Ao mesmo tempo que é um lugar difícil, né? É um lugar de violência, nós temos medo de sair à noite, ao mesmo tempo é na cidade onde as pessoas querem vir. Lembra do vídeo? Por que essa multidão está vindo para as cidades? Tem algo interessante nas cidades. Porque a cidade é um lugar de refúgio. É a segunda ideia do pastor Tim Keller.
Cidades ordenadas por Deus, refúgio. Deus, lá nesses trechos, você pode procurar na sua casa, em Números, Josué, Deuteronômio e Êxodo, Deus dá ordem ao seu povo, basicamente a Moisés e Josué, os grandes líderes, para que eles construíssem cidades de refúgio. Por quê? Olha a preocupação de Deus. Aquelas pessoas que cometessem homicídios, elas teriam que sair das cidades, senão elas seriam mortas, porque a lei era que ela fosse morta, né? Elas iam para essas cidades de refúgio. Então, a cidade de refúgio passa essa ideia de segurança, né, de amor de Deus, para que todos pudessem ter misericórdia. Então, essa, segundo Tim Keller, é o grande motivo pelo qual Deus criou as cidades. Tem os trechos, tem os textos ali que você pode ler. Tá? Mesmo hoje, a cidade é um refúgio para as pessoas sem poder. A cidade é muitas vezes um lugar mais misericordioso para viver. Toda segunda-feira, a nossa igreja tem um projeto chamado Sopão. Sai aqui e vai ali no hospital, no centro da cidade, e leva sopão. Dificilmente, aquelas pessoas que pegam aquele sopão ali na cidade, no centro da cidade de Brasília, teriam essa oportunidade numa área rural. Então, a cidade tem isso, tem misericórdia, tem bondade, tem coisas boas acontecendo na cidade. É o paradoxo que eu falei, né? Pessoas que não se sentem empoderadas, que não têm nada, não têm família, elas vêm para a cidade. Né? Porque ela sabe que ali alguém vai dar um pão, vai ter uma sopa, vai ter uma palavra, vai ter um abrigo. Tá? Esses aí são alguns exemplos que mostram que a cidade é um lugar de refúgio. Onda migratória é um subtópico que eu coloquei nessa parte. A maior onda migratória da história da humanidade está acontecendo nesse momento, ano 2019 para 2020. É por isso que os migrantes vêm para as cidades. Por quê? Oportunidade. Eles querem criar os seus filhinhos. Então, por isso que 80% da população da América Latina já está nas cidades. Segundo a ONU, avalia que existe atualmente 160 milhões de imigrantes. 160 milhões de pessoas que estão fora da sua casa, fora do seu país, estão em outros países, outras nações, próximas ou longe. Olha que oportunidade, gente. Muitos países onde as igrejas não podem entrar para pregar o evangelho, essas pessoas estão vindo até nós. Estão aqui nas ruas de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, abertas para o evangelho. Olha que grande oportunidade nós estamos tendo, nós estamos vivendo nesse momento da história. Em 10 anos, o número de imigrantes aumentou 160% no Brasil. Em 2015, foram quase 120 mil estrangeiros. Os haitianos lideram, os bolivianos e agora os venezuelanos. Para quem não sabe, a nossa igreja está desenvolvendo um projeto para, a partir do ano que vem, trabalhar com algumas pessoas, casais, famílias de refugiados venezuelanos, tá? Pretendemos recebê-los na nossa igreja, dar apoio a eles e trabalhar com essas pessoas, mostrando o amor de Jesus por elas. Se você quiser saber mais sobre isso, me procure depois da aula ou em outra ocasião. Então, estamos vivendo essa maior onda migratória. O Brasil tem cerca de 30 mil migrantes. Está aí um exemplo do IBGE. Tá? É só uma foto recente. Pessoas estão se movendo pelo globo, pelas vezes, por escolha. Algumas escolhem ir, mas a maioria não. Muitas não, pois são forçadas a se mudarem devido às circunstâncias fora do controle delas. Há 3 fatores primários que alimentam essa migração: oportunidades de trabalho, conflitos internos nos seus países fazem, como é o caso atualmente da Venezuela, e fragilidades diversas, falta de estruturas, questões naturais, terremotos, etc. Tudo isso são 3 dos motivos que fazem as pessoas irem para as cidades. Estima-se que 3 milhões de pessoas migram para as áreas urbanas, para as cidades. Lembra da palavra urbanização, ao redor do mundo, a cada semana. E, repito, essas pessoas estarão cada vez mais perto da gente. Essa é uma foto de 2015. Quando eu vi essa foto, eu chorei a primeira vez. Muito forte. Alguns aqui devem ter visto. Em 2015, inclusive, eu fiz um texto, esse texto meu está na revista Ultimato, que fala sobre essa situação. É uma foto chocante de um menino morto que revela a crueldade da crise migratória no mundo. A família querendo ir para a Europa, o barco sofreu um acidente, e essa criança veio a morrer, dentre outras milhares de crianças. Então, isso é uma realidade cruel que está diante de nós. A Europa recebeu 1 milhão de imigrantes da África desde 2010. Tá? Terceiro motivo pelo qual Tim Keller diz que Deus criou as cidades. Qual é o primeiro?
Esqueceram já? É na cidade que nós desenvolvemos o nosso potencial. Lembra? Construção, edifícios, enfim. O segundo, a cidade é um lugar de refúgio. E terceiro, a cidade nos inclina a uma busca espiritual. Coisa interessante. Essa é uma figura parece uma pirâmide, mas é uma construção chamada zigurate. No Oriente Médio, ali Mesopotâmia, aqueles povos na Mesopotâmia normalmente criavam essas pirâmides. As próprias pirâmides do Egito são um exemplo de zigurates, né? Que eram templos para os seus deuses. Muitas das cidades, e você vê lá na história mesmo do Antigo Testamento, na história da humanidade, muitas das cidades foram criadas a partir dos templos. Ao redor do templo é que a cidade é construída. Por quê, Tony? Porque as pessoas têm uma busca espiritual. Elas querem se comunicar, elas querem ter uma relação com o divino. E o templo representa isso. Então, aquela torre lá em Gênesis 11, a Torre de Babel, representa o quê? É um tipo de zigurate, né? Representa essa vontade do homem de chegar mais perto de Deus, muitas vezes por caminhos errados. Números 25. Todas as cidades antigas, a maioria delas cananitas, eram batizadas em nome de deuses. Você pode ver lá em Números capítulo 25. Tá? As cidades eram lugares onde se ia para se encontrar aquele Deus que era cultuado, as pessoas saíam dos seus lugares para cultuar aquele Deus. Ou seja, uma busca espiritual. As cidades nos levam a vender a alma para alguma coisa. Essa é uma fala muito forte do Tim Keller no livro dele. Interessante, né? Parece que a cidade tem um imã. Tem uma coisa ali na cidade que eu preciso. Ou é o conhecimento, né? Ou é o dinheiro. Muitos vão lá por causa da prostituição, né? Os grandes prédios hoje das grandes cidades foram erguidos, e são erguidos, muitos deles, com dinheiro de corrupção, de prostituição. Né? Então a cidade tem como que um imã, as pessoas querem ir para lá. Tim Keller diz, é por causa dessa busca, essa sede no coração do homem. Elas sempre criam turbulências espirituais, é o termo que ele usa, há uma turbulência, há uma sede, as pessoas estão perdidas nas cidades. Né? Está ali o exemplo do zigurate. Então essa é outra razão pela qual Deus criou as cidades. Tá? Os templos de hoje, a cidade não se inclina à busca espiritual. Esses são os templos de hoje, gente. Né? Não temos mais pirâmides, não temos a Torre de Babel, mas nós temos as grandes cidades com os grandes templos, que são nada mais, nada menos do que representação daquilo que a humanidade busca. Por que as cidades são mais abertas a novas ideias nas cidades? Por quê? Por que essa busca? Segundo Tim Keller, nas cidades as pessoas estão sempre questionando o sentido da vida. Há uma insatisfação, há um senso de vazio existencial. E isso Tim Keller escreve porque ele tem essa experiência na cidade de Nova York. Muita gente vem até ele de outros países, a ele, aos pastores, aos líderes, falando dessa busca, dessa sede por Deus. Né? Há um vazio no coração das pessoas. Essa é a natureza da cidade. É uma das características das nossas grandes cidades. Nas cidades, não apenas temos muita humanidade por milímetro quadrado, mas também muito quebrantamento. Então, interessante, essa sede. E aí que nós entramos com o Evangelho, com a palavra do Senhor. Você está com sede? Eu vou lhe mostrar Jesus, que é a água da vida. Aí você mostra isso. Então, resumindo, são os 3 motivos que nós vimos. A cidade libera nosso potencial, lugar de refúgio, e nos inclina a uma busca espiritual. E aí, Tony, qual é a nossa participação? O que nós temos que fazer? Deus nos envia para a cidade. É a última conclusão do livro do Tim Keller. É um livro pequeno, 40 e poucas páginas, você pode lê-lo depois. Ele diz que Deus nos envia para a cidade por 4 razões. Para amá-la, pregar o Evangelho, identificar-se e para abençoá-la. E eu acrescentei um outro ponto, que eu tirei do livro do pastor Sérgio Queiroz, esse livro que eu citei no início, para ser uma igreja transformacional. O que é isso? Primeiramente, Deus nos envia para a cidade para amá-la. Jesus abraçou todas as culturas. Lá em João 4 tem aquela história do samaritano. Ele se encontra com a samaritana naquele poço. Perdão. Deixa eu voltar aqui, tá? Estou dando trabalho ali ao pessoal da coisa. Voltando um pouquinho. Amar. História de Jonas. Gente, a história de Jonas é tremenda. Eu diria que, se eu fosse pastor de uma igreja, eu não convidaria Jonas para pregar na minha igreja. Jonas foi um profeta muito complicado, gente. Um profeta que não queria pregar. Já viu isso? Um profeta que não quer profetizar. Era o Jonas. Chamado por Deus para pregar para quem? Cidade de Nínive. O que ele faz?
Ele foge de Deus. Aliás, antes de fugir, ele faz outra coisa. Ele mente para Deus. Ele diz, ok, Deus. Ele dá uma curtida, diz que vai, e ele não vai. Ele pega o primeiro navio e vai embora, lá para Tarsis. Vocês já viram no mapa onde é que fica a cidade de Tarsis? Sul da Espanha. Era o fim do mundo, gente. Ele foi lá para o final do mundo querendo o quê? Fugir da presença de Deus. Então ele foge, ele mente, ele não quer pregar, ele é preguiçoso, ele está dormindo no navio está afundando, ele está dormindo. Ele não quer que o povo se converta. Só que Jonas não contava com o quê? Não é com a minha astúcia, não. Jonas não contava com a misericórdia de Deus. Jonas não conhecia a misericórdia e a soberania de Deus. Ele achava que Deus não vai converter esse povo, não. E, para a enganação de Jonas, Deus converte quem primeiro? Os marinheiros do navio, gente. Os marinheiros do navio se convertem só em ouvir o nome do Deus de Israel. Jonas nem prega para eles. E depois a cidade de Nínive vai se converter. Depois Jonas resolve pregar, só que ele prega com má vontade, gente. Eu não consigo imaginar Jonas pregando com alegria. Você imagina? Com todo esse currículo dele, todo empolgado lá pregando. Imagina o Jonas fazendo aquela pregação. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Mas já que eu estou aqui, né? Eu não imagino o Jonas empolgado, alegre, pregando. Mas mesmo assim, a soberania de Deus é demonstrada e o povo se converte. Quantas pessoas? Quem lembra? 120 mil pessoas na cidade se convertem, inclusive o rei. Jonas, não satisfeito em ser desobediente, em ser mentiroso, em ser fujão, depois que ele veio que o povo se converte, a palavra diz, você vai ler em casa, Jonas, ele sai da cidade, vai para um lugar alto, o que ele faz lá em cima? Ele fica esperando Deus mudar de ideia e destruir a cidade. Olha que coisa tremenda. E Deus não destrói a cidade. Gente, é demais. No final do livro, diz que Jonas teve misericórdia de uma planta. Lembra da história? Deus faz surgir uma planta, a planta morre, Jonas fica com raiva de Deus, fica de mimimi, fica deprimidinho, quer morrer, porque a planta morreu. Aí Deus diz, Jonas, você teve pena de uma planta, mas não tem misericórdia de 120 mil seres humanos, porque Deus amava aquelas pessoas. Então é isso. Muitas vezes nós somos como Jonas. Muitas vezes nós valorizamos uma planta, mas não valorizamos pessoas que precisam do amor de Deus. Não é essa a história de Jonas, o profeta que não amava a cidade. Jesus, ao contrário, investiu em pessoas, sentiu pesar pela cidade. Jesus sentiu necessidade das pessoas. Quando ele sabe da morte de Lázaro, o que ele faz? Ele chora. Então Jesus vai até as pessoas, porque Jesus amava as pessoas e é isso que a igreja tem que fazer. Segundo lugar, o que nós temos que fazer? Pregar. Jesus nos envia todos em missão. Em Lucas 9:2, ele enviou-nos a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Isso aqui é a missão para os apóstolos. A grande comissão, Mateus 28, quando Jesus envia-os e nos envia até onde? Até os confins do mundo. Então temos que pregar. Mas, gente, tem que pregar com relevância. Não pode ser uma pregação qualquer. Tem que pregar com amor, com ousadia, querendo que Deus seja revelado, querendo ver pessoas transformadas. Não é pregar por obrigação, como Jonas fez. Uma frase do Dr. John Haggai: a última ordem de Jesus deve ser o nosso primeiro compromisso. A última ordem dele foi essa, a grande comissão. Vão, ide, deve ser o nosso primeiro compromisso. Por quê? Porque o evangelho transforma o indivíduo, depois transforma a igreja, e então transforma a cidade, e depois transforma o mundo. O evangelho faz isso. Bom, em terceiro lugar, além de amar e pregar, Tim Keller diz, nós temos que nos identificar com a cidade. Jesus abraçou todas as culturas, lá em João 4, quando ele abraça, quando ele se comove, quando ele se envolve, né, com aquela mulher samaritana, falando do amor de Deus para ela. Ele poderia ter dito, mas samaritana, Samaria é um povo qualquer, quem sou eu para falar com uma samaritana? E uma samaritana, não só o povo, mas uma mulher, isso era impossível, isso era uma coisa, né, impensável. Então Jesus abraçou todas as culturas. A igreja começou num ambiente multicultural. Se você for lá em Atos 1:8, você vai ver que Deus envia também para que a gente vá a outras comunidades. No próprio Pentecoste, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, quem que estava ali? Pessoas de todas as regiões. Inclusive, muitos levaram o evangelho para os confins do mundo. Então, a igreja começou num ambiente multicultural. Por que nós temos que ser anticulturais? Não, é venezuelano, não quero saber. Boliviano, não quero papo. É gringo? Não. Então, nós temos que mudar essa mentalidade.
ele ordena, ali Jeremias 29, quando ele diz para que estabeleçam-se nela. Isso é uma ordem de Deus a Jeremias, que é um profeta do exílio, né? Identifiquem casas, tenham filhos, edifiquem-se com a cidade, com o povo, ou seja, se envolvam com a cidade. Essa é a mensagem de Jeremias para o povo, lá na Babilônia, não esqueçam. Deus não fala, deixa esse povo de lado, não se envolvam com os babilônios. Não, fiquem aqui, criem seus filhos, para que vocês possam influenciar essa cultura. Abençoar. Tim Keller também diz que a igreja é chamada a abençoar. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada. Bonito esse texto, Provérbios 11. E ainda em Jeremias, ainda no 29, ele diz, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, vós tereis paz. Nós oramos por tanta coisa, né? Nossa vida, família, trabalho, igreja, e às vezes esquecemos de orar pela cidade. Nossos vizinhos, de trás, de frente. Abençoar, gente, é dar o melhor que nós temos para o outro. Isso é abençoar. E, por último, ser uma igreja transformacional. O que é isso, Tony? Igreja transformacional, de acordo com esse livro aqui que eu citei para os irmãos, é uma igreja que tem algumas características. Dentre elas, ela tem uma mentalidade missionária. É uma igreja, gente, que não só faz missões no mês de agosto. Nós vamos ter agora no mês de agosto, temos uma conferência missionária. A gente não só faz missões durante um mês, ou num evento isolado. É uma igreja que tem uma mentalidade, ela vive, ela respira a missão. Ela está sempre pensando no lado de lá. Ela faz missão próximo, na cidade, nas redondezas, mas ela está pensando lá em Guiné-Bissau, né, Forna? Está pensando na África, está pensando naquelas cidades ali, enormes. Tá? Mentalidade missionária. É uma igreja que tem intencionalidade relacional. O que é isso, Tony? É quando você cria relação com as pessoas à sua volta, mas não simplesmente para ser amigo delas. Eu quero aumentar minha conexão de pessoas. Não é só isso. Eu quero ter mais gente no WhatsApp. Eu quero ter mais gente no meu Facebook. Não é só para isso. A igreja transformacional, ela cria essas relações de maneira intencional, para apresentar o evangelho para essas pessoas. É pela amizade, né, que nós conquistamos muitas das pessoas ao evangelho. É uma igreja que tem uma teologia firme e coerente, mas é uma igreja que é culturalmente relevante. Essa pregação tem que ser relevante, tem que impactar pessoas, tem que transformar realidades. Senão, é mais uma pregação. Está ali, impacto, transformação, renovação para a cidade. As igrejas transformacionais conhecem, entendem e são profundamente apaixonadas por suas cidades, suas comunidades e pelas pessoas. Eu ia contar uma história da Paraíba, mas o tempo não dá mais, uma historinha muito legal. Mas eu queria terminar com esse exemplo. Cidade Viva, esse livro é fruto de uma pesquisa com cerca de 1.500 igrejas no Brasil. 1.500 igrejas que estão fazendo diferença no Brasil. Não vai sair na internet, não vai sair no Fantástico isso aí, mas você pode ler nesse livro. A Cidade Viva é uma cidade lá em João Pessoa, na Paraíba, foi fundada em 2002, e em 2004 ela tinha 80 membros. 80 membros, portanto, há 15 anos atrás. Hoje ela tem 8.000 pessoas. Eu queria que você entendesse esse segredo lendo esse livro, ou acessando o site. Vá lá no site, tente entender por que essa cidade, essa igreja, está fazendo diferença lá na cidade de João Pessoa. Uma das coisas, dentre tantas, que essa igreja está fazendo, cursos profissionalizantes para presidiários. Uma coisa tremenda que eu descobri. O pastor Sérgio Queiroz e a igreja, sabe qual a ideia que eles tiveram? Eles pegaram a lista, os nomes de todos os presidiários da Paraíba. Todo mundo que está preso. Pegaram esses nomes, se juntaram, e cada membro da igreja fez uma carta, assinou, falando do amor de Deus na vida dela, da pessoa, para esse presidiário. Gente, que coisa tremenda. Por que eu não tive essa ideia antes? Uma ideia simples. Essa é uma igreja transformacional. Está fazendo esse trabalho com os presidiários. Ela está presente hoje em 8 dos 11 abrigos de crianças da capital. Ela trabalha na recuperação de dependentes químicos. Talvez seja por isso que ela tenha hoje 8.000 membros. As pessoas estão vendo que ela está fazendo a diferença na cidade. Para nossa reflexão, eu trouxe uma fala de uma escritora do século passado, amiga e contemporânea de C.S. Lewis, uma inglesa, que disse o seguinte: o pecado da preguiça
chama a si mesmo de tolerância, mas no inferno ele é chamado de desespero. É o pecado que não acredita em nada, não está nem aí para coisa alguma, não está em busca de nada, não interfere em nada, não aprecia nada, não ama ninguém, não odeia ninguém, não encontra sentido em nada, vive por nada e só permanece vivo porque não há nada pelo que morrer. Dorothy 6. Para terminar, Jesus, Lucas 13, um dos trechos onde ele fala de cidade, ele diz, está lá no versículo 13, 34, Jerusalém, Jerusalém, ele disse, que matas os profetas, apedreja os que são enviados a você, quanto eu queria juntar os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Gente, eu acho tremendo essa comparação de Jesus faz com a galinha e os pintinhos. Tem coisa mais gostosa, mais bonita, mais sublime do que uma galinha cuidando dos pintinhos? Tremendo, né? É um negócio, aquele instinto materno, cuidar dos bichinhos ali. É isso que Jesus, olha a comparação, a metáfora que Jesus faz, né? Jerusalém, eu queria cuidar de vocês como a galinha cuida dos pintinhos, mas vocês não quiseram, perderam a oportunidade. Isso demonstra amor, gente, com a cidade, carinho, misericórdia. É isso que Jesus está dizendo. Mais na frente, no capítulo 19, desse mesmo texto de Lucas, já no final do ministério de Jesus, quando ele está indo para Jerusalém para ser morto na cruz, ressuscitar, lá no capítulo 19, o evangelista Lucas diz que Jesus sobe, ele vê Jerusalém e ele chora. Ele chora pela cidade. Só há 3 ocasiões na Bíblia em que Jesus chora. Primeiro, quando ele sabe da morte de Lázaro. Lembram? Vai na casa de Marta, Maria, ela diz que Jesus chorou. Por quê? Porque ele ama as pessoas, porque ele se relaciona, porque ele se envolve com pessoas. Não está preocupado com prédio, mas com gente. Segunda vez, quando Jesus chora, é na cruz. Em Hebreus, capítulo 5, você pode ir lá, o escritor Hebreus diz que Jesus na cruz, ele não só chora, mas ele ora, ele clama pelo povo. E na terceira situação que Jesus chora, pode ter chorado outras vezes, mas o que nos foi revelado é quando ele chega diante de Jerusalém e chora pela cidade. Aí ele diz, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso. Essa é a ocasião em que Jesus chora pela cidade. Queridos, gostaria de falar muito mais, mas o tempo acabou. Essa é a aula que eu gostaria de trazer para vocês. Deus tocou muito meu coração com esse tema, e Deus possa continuar falando com você, comigo, com a igreja, sobre como a igreja pode fazer diferença na cidade. Hoje estamos em Brasília. Amanhã você pode estar em São Paulo, Rio de Janeiro, seus filhos, seus netos, não sei. Mas você vai estar, possivelmente, numa grande cidade, e ali você vai poder fazer diferença nessa cidade. Amém? Deus possa te abençoar. Continuar te abençoando. Obrigado.